Cheguei na igreja toda animada, emocionada, pronta para viver um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas quando olhei para o piano, o pianista não estava lá. Tum, tum. Ele simplesmente não apareceu. Tum, tum. Olá, muito bem-vindo a mais um Por Trás do Sim, mais um episódio. Aqui estamos indo para o episódio 17, Maria! Todo um adolescente já, nosso filho. Eles crescem tão rápido. Então, Já tá na hora de ter patrocinadores, né, gente? 17 episódios. Isso é uma vida já. você sabe que patrocinadores é uma coisa que a gente tem que ir atrás, né? Não eles virem até a gente. Mentira. Ai, já tô tão cansada, gente. Alguém aí se oferece pra dar algo pra nós? Tá tudo bem, a gente aceita qualquer coisa. Só sentir que tem um pacote chegando no correio. Se a gente não tem um pacote chegando no correio, qual o motivo de estar vivo? Qual o motivo de seguir existindo? Não tem. Mas é isso. Eu sou a Maria Constanza, sou expert em beleza de noivas. Eu falo muita abobrinha, mas não aqui. Aqui eu falo sério, porque tem fornecedores que nem deveriam estar aqui. Estamos aqui para te mostrar o que você tem que prestar muita atenção antes de contratar um fornecedor de casamento. Isso é uma coisa verdadeira que ela falou, porque muita coisa é abobrinha mesmo. Eu que Muita convivo com coisa. essa menina, eu sei bem. Ah, chega uma hora que eu já bloqueio o que eu tô falando, porque eu não aguento mais me ouvir. Eu não tô brincando. Eu sou fã dessa menina, mas também sou Ana Pisol, mentora de fornecedores de casamentos. Eu mandei muito bem nessa. Mandou. E tô aqui pra contar essas histórias pra vocês, noivas, porque nosso objetivo aqui é que vocês estejam muito bem assessoradas no dia do casamento de vocês, tenham bons fornecedores. Eu ensino fornecedores, mas eu quero comigo só os fornecedores bons também, que querem entregar excelência pra vocês. Eu tinha planejado cada detalhe do meu casamento com tanto carinho, até a trilha sonora da cerimônia. Contratei um grupo com piano e voz. Escolhi cada música pensando em cada momento. Entrada dos padrinhos, entrada dos meus pais, a minha própria entrada e saída do casal. Eles ensaiaram, mandaram mensagens, confirmaram horários. Parecia tudo perfeito. Até o grande dia. Cheguei na igreja toda animada, emocionada, pronta para viver um dos momentos mais importantes da minha vida. Mas quando olhei para o piano, o pianista não estava lá. Tum, tum. Ele simplesmente não apareceu. Tum, tum. Havia outra pessoa ali. Não era o mesmo homem com quem passei tanto tempo conversando. Antes da minha entrada e ver o ocorrido, ninguém teve coragem de me contar. Eu ficava olhando, confusa, achando que era algum engano, até que finalmente me explicaram. No lugar dele, quem estava no piano era o esposo da minha cerimonialista. Ele também é músico e, segundo me contaram, tinha ouvido minhas músicas poucos minutos antes. E conseguiu tocar todas as músicas. Eu não sabia se chorava de alívio por esse estranho ter me salvado ou se surtava com o pianista que me deu um golpe. Imagina a adrenalina, todo o planejamento, cada acorde que eu sonhei e de repente era um improviso total. Mas sabe o que é curioso? No final deu tudo certo, tudo ficou lindo. Até eu sempre falo isso, no final os casamentos assim pode dar o perrengue que for, mas Olha que sorte, o Sempre. marido da cerimonialista ser pianista e bom pianista. sim. E pegou ali na hora. E conseguiu pegar na hora, né? Porque poucos minutos antes. Mas vamos lá. Tudo ficou lindo, até trouxe um charme inesperado para a cerimônia. Hoje, quando lembro, dou risada, até indiquei ele para outras noivas, mas naquele momento, confesso, foi pura tensão. É muito engraçado isso no nosso mercado, assim, de todos os anos que eu vivi com casamentos. Hoje eu faço bem poucos, mas que eu fazia casamento todo sábado, todo domingo. O quanto a gente vê perrengues acontecerem, a gente vê muita coisa acontecer, e às vezes coisas que não é nem culpa de fornecedores, às vezes é culpa do tempo, culpa do clima, culpa de outros fatores. E realmente, no fim, sempre tudo dá certo, porque existe eu acho que é uma lei natural. Você fala muito isso, né? É uma lei natural onde existem pessoas que estão ali, existe uma energia que está ali, o universo conspirando a favor, Deus, enfim, cada um tem a sua fé do porquê realmente as coisas funcionam no final e foi
uma sorte, o universo, Deus, cada um chama de alguma coisa, dessa cerimonialista ter um marido que toca piano e que... Não, ícone da música, este homem. Arrasou. Maravilhoso. Sim. Porque realmente... E você conversa com todo mundo, Maria, o que aconteceu com o pianista? Foi golpe mesmo. Eu perguntei, não, mas calma. Ele ficou doente, não foi, bateu o carro. Não, foi golpe e sumiu. Então, que bom. Mas eu tenho uma observação sobre isso. Tem coisas... Eu já vivi duas situações. Que aconteceram coisas num casamento, perrengues, a gente já falou aqui. Você não conta pra noiva. Você tenta resolver. Assim, numa grande... algo que você não tem como, você traz pra noiva. E existem formas de trazer pra noiva, né? Tato, habilidades sociais. Já falou muito sobre isso aqui. E eu já estive das duas situações. Que deveria ter sido, sim, avisado pra noiva. Com cuidado, mas avisado. E não foi avisado. Sim. E depois foi pior. E situações que não era pra ter avisado e avisaram. Então, nesse caso, a noiva, ela entrou e viu os músicos. Eles estavam... Antes de entrar, o nervosismo que veio. E ela olhou, não era a pessoa com quem ela já estava há meses conversando sobre arranjo, sobre música, fizeram reunião online e tudo. É outra pessoa. Eu acho que mesmo que ela esteja ouvindo sua música de entrada, não, mas tá tudo certo, eu tô entrando, já é o suficiente pra tirar teu foco do teu noivo, dos teus convidados, de lembrar desse momento, eu estou entrando no meu casamento. Eu acho que ela deve ter ficado tipo, isso. O que aconteceu? Quem que é essa pessoa? E aí chegou lá na frente, pronto, já tá casando. Então, eu acho que deveria ter sido, pode ser antes da cerimônia, mas falar, então, fulaninha, não falar que ela levou um golpe, sabe? Não precisa nesse momento, mas diz... O teu pianista teve um problema, mas já estamos com outro pianista, já foi informado, ele é excelente, suas músicas serão bem tocadas. Pronto. Morreu. Ela já vai saber, não vai ser um choque inicial. Exato. Né? Exato. Mas que bom que ele foi ótimo. E que bom que era uma pessoa de confiança, né? Eu acho que tivemos um final feliz. Que bom. Sim, exatamente, porque podia ter sido trágico. Eu queria muito uma história muito boa, em algum momento. Não de, um perrengue ia acontecer, mas alguém veio e salvou. Não, algo que desde sempre foi muito bom. É isso que eu quero ouvir nesse podcast. Por favor, nos mandem boas histórias. É verdade, quem nos escuta podia mandar umas histórias muito boas pra gente, assim. Sim. Sensacionais. O Lucas, meu noivo, ele sugeriu, né, que depois do nosso casamento a gente tivesse um episódio apenas das coisas boas que vários fornecedores fizeram. Tipo, Joff aqui. Não vou falar ainda o que foi, porque eu ainda não casei. Você tá com o teu microfone aí pra você comentar, fazer comentário. Ótimo, Você quer comentar? Comente. Você vai salvar a vida de alguém? Vai evitar um incêndio no meu casamento? Cenas dos próximos capítulos. A gente vai anotar tudo e trazer aqui. Você sabe que no meu casamento, você falou de contar uma história, fiquei com vontade de contar uma história do meu casamento. Por favor, conte todas as histórias. Desde a primeira vez que eu pisei como fornecedora lá no espaço onde eu casei, eu senti que eu ia casar naquele lugar. Não foi nenhuma questão assim... Foi também, eu amo aquele lugar de paixão, assim. Mas, energeticamente, eu senti que eu tinha alguma ligação com aquele espaço, assim. Tá. Falei, cara, eu vou casar nesse lugar. Foi enterrada ali em outra vida. Essa é a minha primeira hipótese. Eu vou casar, não dá. Eu vou casar nesse lugar. Como é que você consegue falar essas abobrinhas e ficar me olhando com essa cara como se você não tivesse falado abobrinha? Eu não consigo. Porque é uma hipótese, não é abobrinha. Entendi, tá bom. Enfim, eu conheci esse espaço, sei lá, 7, 8 anos antes de casar. E lá tem um espaço para cerimônia ao ar livre, que é na floresta de eucaliptos. Lindíssimo esse lugar. Lindo, maravilhoso, e era meu sonho casar lá. E toda vez que eu ia fazer um casamento lá, eu fiz muitos casamentos lá. Toda vez que eu ia fazer casamentos lá, eu pensava assim, eu vou casar aqui, mas eu não quero fazer igual de todo mundo, porque todo mundo tá fazendo meus casamentos aqui, todo mundo tá fazendo igual, todo mundo faz igual, todo mundo tá fazendo igual. E daí foi que eu virei pra decoradora e falei, eu quero um casamento, mas não quero que seja tudo igual, né? Se vira aí que você vai fazer. E o que eu fiz? Como eu sabia que Curitiba tem esses perrengues de chuva e tudo mais, lá não tinha um plano super plano B e tudo mais, eu falei assim, eu vou fazer um estudo dos últimos 20 anos, 30 anos que eu achasse na internet esse estudo, para ver qual que era o dia que tinha menos propensão de chuva. E eu fiz um estudo mesmo, e eu vi que nos últimos 20 anos, antes do meu casamento, no dia 6 de agosto, não tinha chovido.
Adivinha. Na terça-feira antes do meu casamento, a minha decoradora me manda uma mensagem, minha amiga maravilhosa, e fala: amiga, a previsão é de chuva, a gente precisa conversar. E eu fiquei frustrada, não vou mentir, né? Eu fiquei super frustrada. E os planos eram tudo ser, vamos fazer lá na parte das mesas e tal. E eu não queria fazer onde os convidados se sentariam depois para jantar, não queria fazer. Eu falei, então vamos fazer lá dentro. E a gente acabou escolhendo fazer dentro do celeiro. Nunca ninguém tinha casado lá no celeiro do espaço. Eu nem sei se já teve mais algum casamento lá no celeiro depois, que é fechado e ficou lindo, ficou maravilhoso. Não, ficou maravilhoso. Ficou lindo, ficou muito bonito mesmo. Eu não sabia que era plano B. Porque foi tão lindo foi que um plano muito B. Então, mas foi... Quando eu fiquei muito frustrada, eu liguei pro Guilherme. Todo mundo já conhece o Guilherme, quem acompanha nosso podcast. E eu tava em casa. Ele é o senhor Pisol. Ele tava... É o senhor por trás do sim. Ele tava trabalhando, eu liguei pra ele, eu tava super frustrada. Eu falei assim, eu não sei o que fazer, porque... todas as opções não tô gostando, não sei o que. Daí ele pegou e falou assim... Ligue lá pra Elise e fale pra ela que é pra ela fazer a Capela Sistina da Elis nesse plano B, que tem que ser um plano A2, não um plano B. E daí, pra gente fazer isso, obviamente a Elis falou pra mim que a gente precisaria gastar mais um pouquinho e tal. Eu falei, amiga, já enfiei o pé na jaca aqui, já gastei tudo que eu não podia, vai mais um pouquinho, não tem problema. Acabei gastando mais do que a gente tinha planejado, mas ficou maravilhoso. E foi muito engraçado, porque daí no dia seguinte... Daí casei e tudo mais e não tinha raciocinado sobre isso. Foi lindo, maravilhoso. No dia seguinte, conversando com a dona do espaço, ela virou pra mim, foi me abraçar, me dar as felicitações e tal. E ela falou assim, Ana, como ficou lindo lá dentro, né? Eu nunca imaginei fazer um casamento lá dentro. E a gente fica tomado daquela... Eu não vou dar spoilers, tá, noivas? Não vou falar, tem uma outra noiva aqui na minha frente. Eu não vou dar spoilers dessa emoção que a gente fica no pós-casamento. Mas ela virou pra mim e falou assim... E eu lembro de quantas vezes você chegou aqui e falou que o teu casamento, você queria casar aqui, mas que não queria que fosse um casamento igual de todo mundo. E você viu que o universo deu um jeito de fazer. Fez chuva, choveu, fez 6 graus no dia do meu casamento. Um frio da né? E foi lindo, foi surreal. Tinha uma neblina, assim, as fotos ficaram lindas. Foi totalmente diferente de todos os casamentos que eu já fiz lá, que eu já vi lá. E... Enfim, foi um final muito feliz, uma história muito boa do meu casamento. É o episódio de semana passada, que é o da Carla, né? Que eu sou bem mística nesse sentido. Eu não sou muito religiosa, mas eu sou mística. Então, eu acredito, primeiro, que coisas boas acontecem com pessoas boas. Mesmo que às vezes pareça que é algo ruim. Às vezes lá na frente, quando você sai de onde você estava, você vê que... talvez não tenha sido tão ruim assim. Enfim, consigo pensar em vários exemplos até da minha própria vida nisso. E que se não era pra acontecer daquela forma, não era pra ser daquela forma. Sim, não eu acredito era nisso também. Então, até na organização do meu casamento, são vários milagres. Sim. Eu sabia... Gente, só me faltava o pedido, tá? Porque eu já sabia quem eu queria casar desde o meu segundo encontro com o Lucas. E eu já sabia todos os fornecedores que eu queria. Todos. E eu tinha uma opção por nicho. Eu tinha mais, obviamente, né? Se algum não desse, seja por data, por orçamento, pelo motivo que fosse. Nós conhecemos muitas pessoas boas. Eu tenho muita sorte de estar rodeada de profissionais fantásticos. Então, eu sabia que se não fosse aquela minha primeira opção, eu ia ter alguém muito bom também. Com quem eu me desse bem, que fosse um estilo muito legal. Decoração foi a única empresa que eu mandei 2 pedidos de orçamento, porque eu amo muito as duas. Então, eu pedi orçamento já fazendo as pazes com a ideia de que com algum não fosse rolar. Porque eu sei que eu tenho um orçamento, que ele é bem limitado. Sim. E os fornecedores que eu queria, né, não fazem parte desse orçamento. Mas tudo foi se dando. Tudo se deu. E aí, quando um dava, o outro já dava, e o outro já dava. E eu li, o outro dia era um vídeo, um post, enfim, era algo sobre noivas. Contem seus milagres de casamento. Eu vi uma noiva que faltava, 3 dias, assim, pro casamento. Ela tinha que pagar 8 mil reais. Eu lembro desse valor, porque é altíssimo. Pra qualquer pessoa, eu acho. É um valor muito alto, 2 dias antes do seu casamento. E ela e o noivo estão, não sei como que a gente tira. Eles não faziam ideia de como conseguir esse dinheiro.
tocaram a campainha na casa deles e receberam o envelope de um entregador. O entregador foi embora, abriram o envelope. R$8.000. Meu Deus. Mesmo depois do casamento, eles perguntaram pra família, porque eles devem ter comentado com alguém, né, que ficou faltando. Perguntaram pra família, perguntaram pra amigos. Ninguém assumiu a responsabilidade. Às vezes é um doador Sim, muito com generoso e não certeza. quer Aham. que fiquem sabendo, né? Sim. Mas conseguiram. Que loucura. Ou, né, Sim, várias coisas que a sim. gente vê que vão acontecendo, né? Então Sim. é muito... Eu acho que em momentos de desespero, que não vou conseguir pagar, ou isso aqui é demais pra mim, ou não tá dando certo, ou... Às vezes só deixar passar. Sim. Pra ver o que vai acontecer depois. Que às Maria, vezes é até psicóloga, melhor. falando. Mas nem sempre é fácil fazer Não, isso, não né? é muito difícil. Ainda mais no momento de quando você tá vivendo o casamento, assim, que é muita emoção, é muita expectativa. E é muita coisa É muita em cima coisa. de você. Você tem que escolher absolutamente tudo. Sim, Tudo. sim. É muito difícil, assim. Mesmo pessoas que sonharam a vida inteira em casar, às vezes estão enfiadas nisso. Sim. E tá passando perrengue. Você tem ainda uma vida pessoal, você tem trabalho, você tem muitas coisas. E quer desistir, o que passe logo. Sim. Porque é muito puxado. Sim. É sim. muito puxado. Por isso que é tão importante ter profissionais bons do lado, né? Eu acho que ter pessoas ali do teu lado que você sabe que qualquer coisa que aconteça vão estar ali do seu lado e vão resolver por você, eu acho que isso traz uma paz para esses casais que realmente não tem preço. E não tô falando casais para vocês gastarem 4 vezes o que vocês querem gastar Sim. nesse casamento, não é nesse Não, sentido. cada um com seu orçamento. É de não né? ter preço no sentido de... A tua paz não tem que ter um valor estipulado por essa sua paz, assim. Então, se você não sentiu paz ali com o fornecedor, é o mais barato, às vezes dá uma apertadinha em outro ali, uma coisa que você não valoriza tanto, que não é tão importante para você. Por exemplo, vou dar um exemplo para mim. Para mim, tinham coisas que eram muito mais importantes do que dar uma lembrancinha. Aham, sim. Porque eu pensava assim, cara, eu não preciso dar uma lembrancinha se eu der a melhor comida do mundo pra eles, se eu Uma der super uma festa. festa legal pra eles, se eles estiverem bebendo bem também, porque minha família é festeira. Então, a gente investiu mesmo em comida, em bebida, e pra mim a decoração era muito importante. Eu queria uma decoração linda, era meu sonho, um vestido surreal. E eu falei assim, sim, então se eu for economizar aqui 2, 3 mil reais nisso aqui para poder investir em outro lugar. Então, vocês, casais, olhem para o orçamento de vocês, olhem para essa lista de tudo que vocês precisam contratar junto com a assessora de vocês. Tenham uma assessora, tenham alguém bom do lado de vocês e coloquem o que é prioridade para vocês. Entendam o que é prioridade para vocês. Tem gente que a prioridade é foto, tem gente que é o vídeo, tem gente que a prioridade é a maquiadora, tem gente que a prioridade é o vestido. E, enfim... Cada um com a sua prioridade, com a sua necessidade, com o seu sonho. E os fornecedores, sim, têm que aprender a respeitar isso. Que existem casais que, por mais que tenha muito dinheiro, É o que não prioriza falou. aquela tua área, porque aquilo não é prioridade pra você. Quantas noivas chegaram até mim já que não fecharam? Porque eu não dou desconto. Então, quantas noivas chegaram até mim de... Ai, Ana, mas eu queria uma coisinha basiquinha e tal, não sei o que, não sei o que. Era tipo isso aqui, ó, eu me maquio sempre assim e pra mim tá bom. Então eu falei assim, mas se pra você tá sempre bom, vai nessa mesma pessoa que você sempre vai. Você não precisa de mim. Sim. Porque se você fizer comigo, você vai ter que pagar o meu preço. E tem muito fornecedor que leva pra si isso. E não tem que levar pra si. Não precisa. Assim, se você educa os noivos, se você sabe que você fez de tudo pra eles entenderem que a tua área é importante por x motivos, se ainda assim eles não te priorizam, não leve pro pessoal. Não, porque é às vezes por não é eles. prioridade mesmo. E também não fique desejando, não, mas vão aprender. Tomara que não. Tomara que não aprendam. Que você, às vezes, deveria, ou talvez não, ser uma prioridade. Quem pensa assim, né? Ai, tomara que dê ruim, né? Não, gente, não faz isso. Não. Isso você não vai ter mais clientes por causa disso, entendeu? Sim. Desejo o melhor, diga Sim. beijo, espero que você tenha um ótimo casamento. Sim. Ajude a indicar alguém. Ai, foi muito marcante. A gente recebeu um comentário de, é isso que dá contratar Barato. E naquele episódio não tinha sido um profissional E barato. era um casamentaço. Aquele Sim. episódio, tipo, foi um baita de um casamento com muito dinheiro envolvido. Sim. Não era sobre dinheiro, então...
Então, se você não sabe mostrar os seus serviços, Exatamente, exatamente. enfim. Eu acho que a gente já deixou lições suficientes nesse episódio. Muito claro. É isso, então. Até o próximo Por Trás do Sim.